E você, qual é a sua opinião? Aí, você mora no Rio de Janeiro? Manda sua mensagem pra gente. E aí, onde você mora? A sua cidade é uma cidade violenta? Você considera uma cidade violenta? É perigoso você andar com o celular na mão, por exemplo? Você está no ponto de ônibus, atende o celular, ou você tem medo de atender o celular ou mexer nele enquanto você está na rua? Manda mensagem pra gente, participe do nosso bate-papo de hoje, tá bom? A gente vai conversar, como eu disse, com o professor José Ricardo Bandeira. Tudo bem, professor? Tudo bem, como está? Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Obrigado. Fique à vontade. Bom, os dados que a reportagem trouxe é que subiu demais, né? O número de roubos ali na região turística, Zona Sul do Rio de Janeiro, correto, né? Correto. Assim como esse número também bateu recorde o ano passado, Sim. Antes das Olimpíadas, até que assustou um pouco a segurança pública, porque chegando, né, na faixa onde muitos turistas viriam para cá, para nossa cidade, e o número de violência aumentando enormemente, né? Sim. Por que esses números crescem tanto? Em função dos dados do ano passado da Olimpíada, quando você aumenta o fluxo, aumenta a demanda, você aumenta a criminalidade proporcionalmente. Isso já era esperado, que você tendo mais turistas, mais dinheiro, mais patrimônio circulando, você tem um aumento da criminalidade. Os crimes contra o patrimônio, né, de furto e roubos, vão aumentar. Os dados desse ano, eles refletem a falência da política de segurança pública do Estado, que faliu, né? Não só a falência econômica, né? O Brasil está numa crise enorme, o Estado do Rio numa crise maior ainda. E em função dessa crise, logicamente, toda a política de segurança ruiu. Então, a gente não tem hoje uma política de segurança pública definida para o Estado do Rio de Janeiro. A gente está enxugando gelo. Está enxugando gelo, falou tudo, né? E até o jornal O Dia, depois até o Evandro vai trazer para a gente outras capas, mas o jornal O Dia, ele trouxe hoje, falando que a Zona Norte, né, a Baixada ali, a Baixada fica na Zona Norte? Aí a pessoa já confunde tudo. Mas, enfim, mostrando que as áreas mais pobres do Rio de Janeiro, onde tem mais crime, né? Tem muitos crimes, e já a Zona Sul, que tem crimes também, só que acaba tendo mais policiamento. Mais policiamento. Até estava conversando com a Cristiane Postigo sobre isso, né? Que na Zona Sul não existe aqueles policiais ali físicos, né? Eles têm um serviço de inteligência que acabam monitorando as ruas pelas câmeras e tal, né? Esse trabalho não é feito na Baixada, por exemplo. Infelizmente não. Esse dado que você está trazendo é um dado histórico. Sempre foi assim. Quando se começou a pensar polícia no Brasil, em 1808, com Dom João VI, se pensou na polícia para proteger o dominante, para proteger quem tem o dinheiro, quem tem o domínio. Exatamente. E até hoje é assim. A polícia, ela é distribuída de modo a proteger o patrimônio dos dominantes. Daí você vê todo um aparato na Zona Sul, que a Zona Sul recebe turistas do mundo inteiro, e as pessoas de maior poder aquisitivo moram na Zona Sul, em detrimento das classes mais baixas. Isso é um fator histórico, sempre foi assim. Foi pensado dessa forma e não conseguiu se solucionar essa questão. Não vai mudar de jeito nenhum, né, professor? Esperamos que mude um dia, né? A gente espera, né, que a Baixada, a Zona Norte, ali na Zona Norte, onde tem grandes comunidades, né, dominadas pelo tráfico. Eu queria que o senhor comentasse também um pouquinho desse poder paralelo, né, que a gente tem nas grandes metrópoles, não só no Rio de Janeiro. Existe a possibilidade da polícia entrar nesses lugares para trazer mais segurança para as pessoas? Existe a possibilidade, desde que haja um projeto bem estruturado de segurança pública. O que eu costumo dizer? Segurança pública é uma ciência muito complexa. Quando a gente pensa segurança pública, quando o leigo pensa segurança pública, pensa polícia. Verdade. Polícia é uma das ferramentas da segurança pública. A gente não pode atribuir segurança pública, o resultado da segurança pública à ação policial. Ela é apenas uma das ferramentas. Segurança pública envolve uma série de ações que o Estado nunca se preparou para ter, tá? Inclusive ações sociais, ação de educação, de saúde, uma série de ações que têm que ser feitas paralelo ao trabalho policial. Daí a falência da UPP. A UPP foi pensado em uma ocupação policial, mas logo depois o Estado não se fez presente. Não se fez mais. E depois eu gostaria, professor, que a gente falasse um pouquinho sobre as UPPs, da ideia
né, que foi uma ideia boa para ajudar as comunidades, né, mas que acabou gerando outros problemas em outras regiões aqui do Rio de Janeiro. Polícia sempre cuidando da corte, né, dos príncipes, dos nobres, né, e querendo ou não, a plebe acabava ficando de lado. Mas então a segurança pública, a inteligência, enfim, o governo resolveu cuidar, né, colocando as UPPs, implantando as UPPs dentro das comunidades. Queria que o senhor falasse para a gente o que deu errado com a UPP. O próprio projeto da UPP, né? O próprio projeto é um projeto errado. O UPP não é nada de novo. Não introduziu nenhuma novidade no cenário da segurança pública. Qualquer pessoa mais velha que mora no Rio de Janeiro, viveu e conviveu com os postos de polícia comunitária que tínhamos na comunidade. Exatamente o que era o UPP. Só mudou de nome. Você bota um posto de polícia comunitária, joga o policial lá dentro e deixa ele se virar com a comunidade. Nossa. E abandona lá o policial. Em alguns meses acontece o quê? Deteriora a imagem da polícia. Porque o policial tem que ser o xerife, ele tem que ser o juiz, ele tem que ser o mediador de conflitos. Exatamente. Né? E a nossa sociedade, a sociedade brasileira, utiliza muito o policial como mediador de conflitos, que não é a atividade principal da polícia mediar conflitos. Né? Isso daí, será que ajudaria o policial, ele que está ali jogado, né, na UPP, que foi nos dias de hoje, jogado ali na UPP, isso pode ajudar ele a ser corrupto? Isso é um fator? É um pequeno fator, não é o principal fator. A corrupção é inerente ao ser humano, infelizmente. A corrupção é inerente ao ser humano. Vide aí a Operação Lava Jato. Políticos, grandes políticos e grandes empresários, não tem policial envolvido. Exatamente. Então, a corrupção ela é inerente ao ser humano, depende da sua atividade, da situação, da ocasião, você pode se tornar corrupto ou não. A atividade de polícia, ela é muito próxima da criminalidade, né? O que a gente diz? Que ser policial é ser um muro que divide a sociedade do caos, né? Então você está naquele limite do bem e do mal e muitos policiais se contaminam por viver em cima do fio, né? Da navalha. Mas não é que por ser policial você tem o maior índice de corrupção. A corrupção existe em toda a sociedade, em todos os países do mundo, em maior ou em menor escala. Seria o maior índice para a criminalidade? Não, também não, também não. A pobreza leva a um índice maior de crimes contra o patrimônio, furtos e roubos, né? Mas, em compensação, países que têm um nível mais elevado, você tem outras características de crime. Você continua tendo crime, mas o crime migra para outras características. Vide crimes do colarinho branco, por exemplo, que também alimentam a criminalidade. Né? Porque o crime, ele é toda uma cadeia, né? Então, a gente tem a criminalidade, o furto de celular, o tráfico de drogas, e você vai subindo até chegar nos grandes políticos, nos grandes empresários, que vão alimentar de novo a cadeia do crime. Então, a gente não tem como dizer, não, ser pobre tem mais crime, ser rico tem menos crime. Tá certo. Professor, daria para, de repente, em uma resposta, ou será que existe uma resposta para isso? Por que o Rio de Janeiro é tão violento? Qual o motivo dessa violência toda? O motivo da violência do Rio? Falta de uma política de segurança pública. Nunca houve uma política clara e objetiva de segurança pública. É como o senhor falou, né? Não é só polícia na rua, Não é né? só polícia. Existe uma inteligência para o sistema, né? É muito difícil falar de segurança pública enquanto ciência. Todo mundo pensa em segurança pública enquanto polícia. Mas segurança pública não é problema da polícia. O secretário de Segurança Pública não deveria ser um policial. Porque o policial só pensa em polícia. O secretário de Segurança Pública tem que ser um cara que entenda de sociologia, de antropologia, de história. Ele tem que ter uma formação muito bem alicerçada para poder vislumbrar, visualizar a sociedade e implementar as medidas necessárias. Porque se ele for policial, ele só sabe falar de polícia. Se ele for médico, só sabe falar de medicina. Então, a segurança pública não pode ser gerida por policiais. E como o senhor falou, né? O PP, por exemplo, era uma ideia maravilhosa se ela não fosse centralizada
em pensamento assim de polícia. De polícia. Mas o Estado entrasse também com outros recursos para cuidar daquela comunidade, né? O ponto de partida da UPP, o start inicial do projeto, depende da polícia, que é a ocupação, que é quebrar o domínio territorial armado imposto pelo traficante. Então, para isso, você precisa da polícia como ferramenta de quebrar esse domínio do espaço territorial. Feito essa quebra, todas as outras ações do Estado têm que se fazer presentes imediatamente, senão não tem sentido. E o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, as UPPs foram implantadas nas comunidades, nas favelas mais perigosas, né, aqui do Rio de Janeiro. E o que aconteceu com os traficantes? Migraram para outras regiões. Niterói, Baixada. Fluminense. A Baixada ficou muito mais violenta depois das UPPs. Só que aí, como o senhor falou no intervalo, né? Durante o intervalo a gente estava conversando aqui e aí o professor falou que quando as UPPs chegaram nas comunidades, realmente os traficantes foram embora, né? Assim, entre aspas, eles saíram das comunidades, só que eles se fortaleceram, né? Em outras cidades, em outras regiões e voltaram, né, professor? Sim, e voltaram mais estruturados e mais fortes e esperaram o momento certo. O momento em que o Estado está falido, que não tem como gerir políticas de segurança pública, que os policiais não têm treinamento, não têm munição, não têm gasolina, não tem como se manter segurança pública mais. Então, eles voltam nesse momento em que o Estado não tem como fazer nenhuma medida para poder impedir. O crime aqui no Rio de Janeiro, o senhor vê que ele é organizado? Existe uma organização criminosa arquitetando tudo isso? Ou são pequenas facções que acabam, enfim, tomando as favelas e trabalhando no Rio de Janeiro como um todo? Existe uma organização criminosa, existem grandes facções que dominam o cenário da criminalidade no Estado e também pequenas facções que pegam as migalhas que caem, né? A subdivisão do crime. O crime é loteado, né? Você tem vários loteamentos do crime. Você tem o tráfico de drogas, que é o que mantém toda a cadeia de crimes. Você tem os subcrimes. Roubo a banco, que é financiado pelo tráfico de drogas. Você tem assalto nas ruas, você tem diversas modalidades de crime que são todas financiadas pelas facções criminosas. Se existe a possibilidade, e se sim, como seria possível resgatar a moral do policial no Rio de Janeiro? Como ele mesmo disse aqui no programa, o policial ele é juiz, ele é o cara que executa, ele é o cara que tem que resolver um monte de problema, né? E ao mesmo tempo sofre uma pressão vivendo num ambiente praticamente de guerra, né? Aquele ambiente em que ou eu mato ou eu morro. E aí você acaba deixando alguns princípios de lado quando você está inserido nessa situação. Então, assim, é possível resgatar a moral de uma organização como a polícia? Se sim, como isso é possível? E o professor também disse que o sistema de segurança pública nunca funcionou, não existe, que a gente está enxugando gelo. Eu queria saber se o Rio de Janeiro e o Brasil, de uma forma geral, já teve uma possibilidade de criar e de colocar em prática um sistema de segurança pública eficiente e se não fez, o porquê? Sensacional. Ótimas perguntas. Em relação a resgatar a imagem do policial, tá? Nós tivemos ontem 81 policiais mortos em 2017, tá? Isso é um número absurdo em qualquer cenário que você puder traçar em qualquer lugar do mundo. Nem na guerra se morrem tantos militares num curto período como morrem policiais no Rio de Janeiro, tá? A categoria de policial é uma categoria muito oprimida, né? Muito massacrada. Baixos salários, condições subhumanas de trabalho, isso tudo mina a atuação do policial. Como resgatar a moral do policial? A moral do policial está ligada à moral da própria sociedade, né? Eu dou muitas palestras, entrevistas e cursos, eu costumo perguntar o seguinte: qual foi a última vez que você deu bom dia a um policial na rua? Nunca. As pessoas não visualizam um policial na rua. No máximo, elas olham para o outro lado e passam. Então, a sociedade brasileira não tem dignidade para dar bom dia sequer a um policial. É verdade. E como é que você quer cobrar dele uma atitude correta, que você quer cobrar moral, quer cobrar que eles respeitem a própria sociedade?
Então, a moral do policial está ligada à moral da própria sociedade. Quando nós tivermos uma moral suficiente para poder apadrinhar o policial, respeitar e reconhecer a atividade dele, certamente ele vai dar um retorno muito melhor para a gente. Só que a sociedade, infelizmente, trata o policial como aquele cachorro no quintal, né? Você dá uma comida ruim, uma ração ruim, deixa ele no sol, na chuva, mas quando o ladrão pular o muro, é ele que vai salvar a tua vida. Entendeu? E essa é a situação do policial. Então, passa pela resgate da moral da própria sociedade, para que a gente tenha uma reestruturação da polícia, não só no Rio, mas no Brasil inteiro também. O que já vem na cabeça da população, né, geralmente é o quê? É policial, 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 policial. E como, né, você mesmo explicou pra gente, segurança pública existe uma inteligência que envolve todo um planejamento para que haja realmente eficácia, né? E o Evandro, ele deixou uma pergunta no bloco anterior falando sobre isso, né? Por que aqui no Rio de Janeiro, o que impede da segurança pública dar certo aqui? É falta de dinheiro, falta de verba? E por que não acontece? Porque o que a gente noticia, o que a gente vê pelas ruas do Rio de Janeiro é que a segurança pública não está acontecendo no Rio, né? Sim, com certeza. O grande problema da segurança pública no Rio e em alguns estados do Brasil também é que para se gerir segurança pública, para você pensar em solucionar a segurança pública, você precisa ter políticas de Estado e não de governo. Se a cada governo que dura 4 anos, o cara só pensar naqueles 4 anos, pensar em ter um governo mais ou menos tranquilo, né? Ele não vai conseguir resolver a segurança pública. A gente precisa criar leis federais e estaduais para poder ter uma política de Estado, para pensar segurança pública nos próximos 10, 15 anos e não nos próximos 4 anos somente. Algumas medidas no Brasil foram tentadas ao longo do tempo, se tentou bastante coisa, tá? É necessário se rever a Constituição, tá? Um grave problema que a gente tem no Brasil inteiro, a divisão das polícias. Nós temos uma polícia civil e uma polícia militar, que não se comunicam. E vivem brigando entre si, Sim, né? Porque o policial civil ganha muito mais, né? Sim, porque historicamente elas foram criadas de forma diferente, com intuitos diferentes. Lá em 1808, com Dom João VI, né? Então ele trouxe um modelo francês e um modelo inglês. A polícia militar e a polícia civil. E historicamente as duas não se comunicam. São polícias independentes. Então você imagina a situação, eu tenho uma ocorrência policial. Eu estou com um carro da Polícia Militar aqui parado no sinal e um da Polícia Civil. O carro da Polícia Militar recebe pelo rádio que está tendo um assalto a 500 metros, tá? Mas o carro está cheio de uma outra ocorrência, já está com outros presos. Ele não consegue falar com o carro da Polícia Civil. Ele pode baixar o vidro e gritar, ó, vai lá que está tendo um assalto. Agora os rádios não se comunicam. As polícias não se comunicam. Como é que eu posso gerir segurança pública utilizando essa ferramenta que é a polícia, se essa ferramenta é partida? Se essa ferramenta compete entre ela? Então não vai funcionar. Divisão, né? Sem a unificação das polícias, como acontece na maioria dos países, é impossível gerir segurança pública, combate à criminalidade. É um dos problemas. Tá certo. Então, um grande problema é essa divisão entre as duas polícias, civil e militar. Essa divisão gera uma série de problemas que vai resultar num combate ineficiente da criminalidade, tá? No final. A gente vê pelo Brasil todo, né, grandes metrópoles com grandes índices de criminalidade, né? Por exemplo, saiu na capa de jornal da Folha, né, que eu até comentei com o senhor antes da gente entrar aqui no ar, lá em Pernambuco, né? São a média de 16 homicídios por dia, né? Sim. E assim, muitas favelas também por ali, onde o tráfico acaba dominando, né? Sim, moradores falam que o grande problema, né, a visão que eles têm é realmente de famílias estarem envolvidas de alguma forma com o tráfico. Ou é usuário, ou é vendedor, próprio traficante, ou trabalha, né, com arma ou olheiro. De alguma forma, famílias acabam se envolvendo com o tráfico. O tráfico gera uma economia local, ele emprega pessoas, né? O tráfico ele é uma indústria, então ele gera renda, gera emprego, mesmo que seja um emprego criminoso, mas ele gera renda e gera emprego. Então existem milhares de famílias que vivem do tráfico.
de drogas, né? E a situação do Nordeste, ela é diferente da situação da região Sudeste. É isso, né, que eu ia perguntar agora. É diferente o tipo de... Não de crime, porque a gente acaba vendo corpo no chão, né? Sim. Mas, assim, a maneira cultural, podemos dizer assim, o resultado, de criminalidade. O resultado do crime é igual. Agora, o que levou a cometer o crime é diferente. Os crimes de homicídio no Nordeste, a maioria é crime de rixa, é desavença familiar, afetiva, pegou um dinheiro e não pagou. Tem uma série de circunstâncias. O nordestino tem um sangue muito mais quente, né? Em comunidades mais carentes tem a questão do álcool e das drogas também ali, e que gera crimes de rixa constantemente. Diferente dos crimes da região Sudeste, são crimes até tão violentos quanto, mas a motivação é diferente. A motivação dos crimes da região Sudeste é patrimônio, né? São crimes patrimoniais. Que as pessoas nem se conhecem, né? Nem se conhecem. Está ligado a uma questão econômica, né? Ou para roubar, ou para traficar, né? Tem um cunho econômico. No Nordeste, a maioria dos crimes não tem essa motivação puramente econômica, é a motivação emocional, social. Tá então, certo. Difere um pouco do nosso. O que a gente tem comentado muito aqui hoje no online, né, é bem regional, bem local, sobre o Rio de Janeiro e tal, mas vou trazer um dado também, professor. No Jaçanã, por exemplo, é um bairro de São Paulo, né, na Zona Norte, e ali o índice de criminalidade é 77% maior do que da cidade toda de São Paulo, né, que é uma grande metrópole que tem também muita criminalidade e muita área carente ali também, né, que acaba desenvolvendo um pouco mais mais tendenciosa a crimes a surgirem ali. Sim, com certeza. Né, pessoas que onde o tráfico de drogas é muito marcante, justamente. Onde as facções criminosas dominam, né, com um punho de ferro, né, dominam ali com um punho muito, muito forte mesmo, né, e financiam outros crimes. Isso acaba gerando um efeito em cascata, né, porque o tráfico financia outros crimes. Roubo de moto, roubo de carro, o assalto a banco, explosivo de caixas eletrônicas, explosão de caixas eletrônicos. Então, isso tudo no final, aumenta a estatística da criminalidade, né? Mas tudo como base o tráfico de drogas. Tá certo. Ô, professor, a gente sabe que o tráfico de drogas, ele tem estado em vários estados brasileiros, né? Até quando surgiu aquela grande crise na penitenciária, né? No setor carcerário brasileiro, a gente viu facções, né? Por exemplo, como o PCC, né? Que é o primeiro comando da capital, dominando vários estados, né? Então, é algo que a gente vê. Agora, sim, vários estados brasileiros, grandes metrópoles, com esses altos índices de criminalidade, culturalmente, são diferentes. Por exemplo, eu sou paulistana, estou morando no Rio de Janeiro, eu vejo uma diferença gritante entre São Paulo e Rio de Janeiro, mesmo estando tão pertinho, coladinho um estado no outro, né? Existe uma forma de uma inteligência de segurança pública que pode resolver esse tipo de problema no Brasil como um todo, ou não? Cada estado tem que cuidar do seu problema. A gente pode visualizar como um todo, mas as ações implementadas têm que ser regionais, de acordo com a peculiaridade de cada região. Não tem como eu pensar uma medida só que sirva para todo o Brasil. Eu preciso regionalizar as medidas e adequar a cada situação. O crime organizado de São Paulo é diferente do Rio. Justamente. A topografia de São Paulo é diferente da topografia do Rio. Né? O armamento de São Paulo é diferente do armamento daqui. O conhecimento do bandido de São Paulo é diferente do conhecimento do bandido carioca. Exatamente. Então, eu preciso implementar soluções que sejam regionais, adequadas àquela situação específica. E isso é que a inteligência faz. Ela mapeia os quadros, traça todos os cenários, mapeia e sugere à polícia, né, as ações regionais para poder ter maior efeito, um efeito mais cirúrgico naquela região. Sensacional, Mas a atividade de inteligência que faz isso. Viu, professor? Tá certo. Bom, aqui no ponto, o Vitorino está falando para não chamar a notícia, então a gente não vai ter mais notícia por hoje, é isso mesmo? Não dá mais tempo, mas então deixa eu me despedir pelo menos do Evandro, né? Poxa, ele veio aqui, a gente nem vai conseguir... Ai,
Ai, meu Deus! Evandro não está mais no estúdio. Como que eu vou me despedir dele? Bom, mas eu deixo aqui o meu abraço, Evandro. Obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Você que quer mais informações sobre esporte, já sabe, encontro marcado com Evandro Jales e comentaristas de peso, hoje às 6h30 da tarde no CJC Esporte, viu? Professor, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, por esclarecer, né, muitas dúvidas que a gente tem sobre segurança pública e parar de jogar nas costas só da polícia, né? Porque realmente existe vários fatores aí para contribuir para que as coisas aconteçam, né? Que a gente consiga viver em paz e, segundo a Constituição, o Estado dar pra gente aí segurança, né? O direito de ir e vir com tranquilidade. Sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre segurança pública, que é um tema importantíssimo, né? Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Professor, deixa os seus contatos também para quem quiser entrar em contato com o senhor, de repente ver por onde você vai passar, dando palestras. Perfeito, sim. Quem quiser entrar em contato, souber da agenda, basta entrar em contato com o Conselho Nacional de Peritos Judiciais. Eu sou o presidente do Conselho. O telefone é 021 22 34 2401. E uma das secretárias com certeza vai dar ali a agenda. Maravilha. Obrigada, professor. Tudo de bom, viu? Queremos o senhor mais vezes aqui para falar pra gente sobre segurança pública, que tem muito assunto, né? Tem, com certeza. Obrigado. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Obrigada também pela sua companhia, viu? Ó, um beijo enorme no seu coração e amanhã, às 1h10, um pouquinho mais cedo, a gente tá de volta com o Online.